Inclusive, tem um carro que está rodando e que já está com 30 mil quilômetros e o filtro não está com nenhuma resistência. E eu estou muito curioso para saber o que vocês trouxeram aqui. Maravilha, timaço reunido aqui. Hoje estamos aqui na oficina do ADG, que aliás é a primeira vez aí que eu estou tendo o privilégio. Que empresa espetacular, hein? Obrigado. Sendo um grande privilégio, timaço aqui, todo mundo para falar de filtro, né? Porque no fim das contas eu acho que a gente está nessa jornada agora, que o diesel não é só motores grandes, motores pesados, que quem segue o Planeta Tremel está muito acostumado, mas é motores menores, né? Que é um mundo completamente diferente, né? Verdade, bem diferente e me apaixonei. Tá aí uma coisa que antes eu ignorava, diesel. Não fazia a mínima questão de entender. Mas na hora que a gente começa a entender, a gente acaba se encantando. E hoje, trabalhando com a parte leve, a gente começa a se preocupar muito com os problemas que já existiam na linha pesada e que acontecem mais frequentemente nos mais leves. E aí eu estou muito curioso para saber o que vocês trouxeram aqui. Basicamente o que a gente vai fazer aqui é uma demonstração prática de capacidade de filtração, certo? Filtração e separação de água, da nossa tecnologia aplicada. Nós temos a água, nós vamos colocar um corante para visualizar melhor, um corante à base da água. Só para eu entender, né? Sim. O corante ele mistura com a água, beleza. Às vezes esse corante ele não mistura. Não mistura com o diesel. Exatamente. Colocamos ele no diesel. Vamos contaminar o diesel com água. Contaminamos o diesel com água. Era uma contaminação bruta aí, né? Exato. Aí você está fazendo uma coisa assim para poder... É extrema. Exato. Né? E de outra coisa. Estamos fazendo algo que é contra a física. Nós vamos demonstrar a separação de água com a água forçando o refil e a água não vai passar. Você vai ver que a água vai tentar chegar no refil, ela vai ser repelida. O que nós vamos ter aqui embaixo vai ser somente o diesel filtrado. Maravilha, então, e é interessante. Então fica tudo aqui, tá depositando as microgotas aqui. Vem se formando na parede. Ela, ó, você viu ela descendo aqui agora? Ela não passa, que ela vai desprendendo. Ela vai desprendendo e vai descendo. Ó, nós vamos colocar um pouquinho mais de diesel. Olha, tá vendo? Olha só. Incrível. Peraí, então esse elemento de filtragem permite tranquilamente que o diesel passe, vai reter as impurezas como um filtro tem que fazer, mas aquilo que vem detonando aí os motores hoje em dia, enferrujando tudo, aquela contaminação vai ficar retido mesmo. Vai vir para a parede e vai ser. Isso é uma tecnologia chamada HARCAP, hidrofóbico apolar, separação de água e partículas contínuas. Muito interessante isso, olha que legal. Mas não é só a água que ele separou, passando por esse filtro. Aqui ele separa todo e qualquer particulado acima de 3 micras e toda a água contaminante. Toda aquela borra que possa por eventualmente... Porque vamos, né, a gente vai aquela história do biodiesel. Sim. Que não é muito amigo de ficar muito tempo parado no tanque, né? É. Porque a água ajuda, né, a piorar um pouco do cenário, mas de qualquer forma, tudo que vem desses contaminantes, todos são bloqueados nessa tecnologia. A água, ela é o meio ideal para o desenvolvimento de bactérias, de fungos. A partir do momento que você não tem água aqui, você não tem desenvolvimento de bactérias. Você não tendo desenvolvimento de bactérias, você não tem borras. Você não tendo borras lá na tua câmara de combustão, você não vai ter aquela formação daquelas incrustações. Tipo um sabão, né, que gira aquilo, né? Você não tem isso. A impressão minha, mas parece que até o diesel ele sai mais... Você percebe isso mais no S500. O S500 ele tem um corantezinho, ele dá uma diferença na tonalidade. Entendi. Aí a água tá toda aqui, não passou nada, porque como esse corante se liga à água, qualquer coisa que passasse de água aqui, a gente ia ver ela aqui, né? De qualquer forma, aí no mundo das estradas, você precisa drenar isso aí, né? Diariamente. Eu aconselho. O pessoal fala, vou drenar cada fim. Eu aconselho que se drene diariamente. Porque, principalmente se você tem uma separação eficiente. Se você tem uma separação eficiente, o que você vai ter? Você vai ter sempre água no que é o reservatório. Não custa nada. É uma drenadinha por dia, você tá com eficiência no teu consumo. Mas aí, né, ó, aí o ADG com certeza vai ajudar, né, nisso, porque no caminhão é fácil, o caminhão grande você tá ali do lado, vai atrás da cabine e resolveu, né? Mas no motor pequeno, como é que é esse mundo de dreno? Interessante. Olha só que uma coisa que ele tá falando aqui agora que fez sentido. Agora que eu vou ter um processo mais efetivo de separação, aquela água que antes poderia passar pelo filtro ou ficar decantada aqui embaixo, porque acaba por causa da densidade
da água ser maior, ela vai para o fundo. O diesel fica na parte de cima. Como eu não tenho, nesse caso aqui, alguns filtros têm um dreno aqui, esse tem um dreno aqui. Ele tem uma mangueirinha que conecta aqui embaixo. Você bombeia para ela sair. Tem que ser feito isso. E nesse filtro aqui, até hoje, está pronto para ser colocado no carro de testes. A gente está usando esse sistema que foi feito certinho para encaixar aqui. Então tem as vedações, tudo para funcionar aqui. Inclusive tem um carro que está rodando e que já está com 30 mil quilômetros e o filtro não está com nenhuma resistência. Então eu não sei se é comum desse filtro também, porque o que é muito comum a gente pegar? O carro com 20 mil quilômetros e o filtro original já está causando restrição de vazão. Então você já começa a ter uma alteração do trabalho de pressão da bomba de baixa. E aí quando você está usando esse daqui, pelo menos o carro que a gente fez o teste de consumo de corrente da bomba, não aumentou em nada, mesmo com mais de 20 mil. Olha a capilaridade que você tem de filtração nesse produto. Ele tem uma densidade graduada de filtração, mas olha a capilaridade. Você tem 20 milímetros aqui de parede de filtração. Aqui. Convencional você tem 1,12 milímetro. Entendi. Então você tem muito mais capilaridade aqui, você vai ter muito mais tempo, você vai ter uma filtração muito mais eficiente. Muito bom. Então isso daqui vai trazer uma certa tranquilidade para essas condições severas. Para quem tem a condição severa, então, para quem roda tranquilo, então vai trocar o filtro com 50 mil se bobear. Agora o dono do carro que estava sofrendo aí, seguindo o manual, na hora que ia ver, já estava causando um problema maior, estragando válvula cascata com problema por causa de sujeira. E a gente... Pelo que eu conversei com vocês anteriormente, ninguém inventou a roda não. Isso aqui é um material já que tem no mercado, que é uma marca de alta tecnologia que já faz, mas o que vocês desenvolveram foi um tratamento químico para que aconteça exatamente isso daqui. Físico, químico e técnico. O que é severo hoje? Quando a gente fala aqui de B15, quando a gente fala desses 85% de fósforo, o rodar pouco também é severo, né? É a condição mais crítica, que é onde você não tem a troca do combustível. Então é um combustível que é igual um iogurte, ele vence. Cada dia que passa ele vai perdendo suas propriedades, vai se contaminando, absorvendo umidade. E o que acontece? O uso convencional, aquele uso que o pessoal fala que é comum, deveria se chamar severo. Só que as pessoas não entendem, eles acham que severo é andar em altas rotações, distâncias longas. Não, e o severo é levar o filho no colégio, trabalhar perto de casa, temperatura de motor que não atinge a faixa ideal de funcionamento, que vai inclusive tirar combustível do lubrificante. Então a gente tem hoje combustível, que onde ele vai parar? O combustível ele para no óleo. Como é que esse combustível sai do óleo? Com temperatura. Se eu não tenho temperatura para isso, o ponto de fulgor do combustível ele é mais baixo, sairia. Normalmente gasolina, etanol, diesel, tudo isso com uma determinada temperatura vai evaporar. Hoje a gente está tendo um óleo de motor contaminado com combustível e um combustível contaminado com água. É uma receita maravilhosa para oficina engine. E a gente querendo trazer solução aí, né? Nesse cenário, vamos dizer assim, exigente de usar pouco, ele vira um bloqueador de borra, né? Eu falo que isso é um sistema de proteção. Você tem que criar proteções. Você tem que evitar que esse azul, que é a água, chegue lá na tua câmara de combustão. E como que você evita isso? Você evita isso abastecendo num posto de confiança. Não trabalhando com meio tanque, sempre trabalhando com o tanque mais cheio, fazendo uma limpeza a cada 6 meses, fazendo uma limpeza do tanque, é importante, mas usando produto de qualidade, que vai fazer, vamos dizer assim, essa separação. Eu vejo muita gente em picape, e aí é um mundo que eu passei um pouco perto do teu, que tá com medo. E tá com medo a ponto de, cara, se eu quero continuar com esse negócio chamado motor a diesel, aonde existe opção, que é na picape, teoricamente, né? Então, assim, esse sistema de proteção não é só a água, ele protege também para tudo que possa acontecer com os biodigestores, com tudo isso que está acontecendo no tanque de um veículo que roda pouco. O que acontece? Vamos lá. O biodiesel é uma evolução. Eu não sou contrário. Tem gente que fala, até outro dia a gente fez um negócio, o pessoal fala, esse velhinho aí vai ganhar dinheiro. O objetivo não é esse. O objetivo é mostrar que o biodiesel ele veio por causa de uma questão de meio ambiente. Ele está aí, é para todo mundo. Então a gente tem que fazer o quê? Ele atrai mais a umidade, ele é mais higroscópico e ele é mais sensível. Porém, se você tratar o diesel, se você pegar e utilizar produtos para não deixar, se deixei 20 dias lá, sem usar, e aí na hora rolar, simplesmente vou lá, dou partida e saio andando. Pô, não é assim. Vai lá, dá partida, é motor a diesel. Observa como está teu tanque,
completa o teu tanque antes de você sair. Algumas atitudes que mudam tudo, né? E mudam tudo. Porque a gente, às vezes, vai falar de biodiesel, eu fui aprender um pouquinho mais de biodiesel com esse espectador que tá ali, ó, professor ali, ó. Professor Landulfo tá aí, pessoal na plateia aqui, ó, de olho no que a gente tá falando aqui. E eu falava muita bobagem de biodiesel. Eu era um dos que copiava o que a galera falava e fui aprender um pouco de entender o que é biodiesel, inclusive que ele é melhor em muitas outras coisas. Ele tem um cetano, dele é maior. Eu posso trabalhar com um mapa diferente, uma injeção diferente e aproveitar melhor o torque de um motor. Sei. Então, com o biodiesel, você consegue extrair melhores potências e torque de um motor. Eu já fiz vídeo onde eu estou colocando o diesel S500 no meu carro e achando que eu era o bonzão, não, eu vou encher de enxofre aqui. Eu estava achando que eu era o sabichão, mas não. O enxofre perde para a lubricidade do biodiesel. Independente se é animal, se é vegetal, que for o éster, né? Ele lubrifica melhor. Então, quando a gente fala de bomba, de funcionamento, de peça em atrito, daquilo que da mecânica, o biodiesel é melhor. Porém, ele agora já absorve mais umidade que o diesel naturalmente já fazia, mesmo antes de ter o biodiesel. Ele recebe um turbo ali para poder absorver mais, e principalmente para quem usa em determinadas condições, vai piorando, e aqui você parece que inventaram uma barreira para isso, porque aqui, independente se é severo ou não, a água não vai passar. Vai ficar dentro do copo, vai parar de funcionar, pode saturar, ele para de funcionar. Mas também não vai entrar água, é isso? Gostei disso daí, tanto que é um prontinho. O fato de ter passado tudo bloqueado, um diesel muito puro, muda alguma coisa lá na ponta, no negócio de performance do motor? A eficiência térmica do motor, ela está diretamente ligada à qualidade do teu combustível e à qualidade do ar na câmara de combustão. Poder calorífico aí, né? A água diminui o poder calorífico. Exato. Qualquer coisa que diminuir vamos chamar de caloria, uma comida, a gente vai. Quando você consegue tirar a umidade, você está aumentando o poder calorífico, deixando o poder calorífico original daquele combustível, tirando aquilo que prejudica, né? Então aí com certeza vai ter uma queima melhor. Isso é sem dúvida nenhuma. Se você está com diesel ruim, imagino que vai fazer diferença. O diesel ele saiu lá da refinaria, ele passa no mínimo por 8 reservatórios diferentes. Em todos eles, ele pode sofrer e vai sofrer uma contaminação. Mínima ou grande, ele vai sofrer. Então, eu estava conversando com o professor e o professor, só existe uma maneira da gente evitar que lá na câmara do combustão a gente não tenha contaminação. É filtrar e separar a água constantemente, diariamente, e ponto a ponto. E quanto mais próximo do consumo, que eu digo assim, mais próximo eu vou ligar meu caminhão hoje. Quanto mais perto do teu caminhão, da tua caminhonete, quanto mais vezes você filtrar, mais eficiência você vai ter no teu combustível. Por quê? Porque de hoje para amanhã, o tanque, o tanque você tem que imaginar, ele tem se não tiver entradinha de ar, ele não sai, o combustível ele não vai para a câmara de fogo. Sim, ele tem que ter a ventilação dele ali, né? Se ele não tiver essa entradinha de ar, se não entrar o ar, e entrou o ar, entra a umidade. Se entrar a umidade, você vai ter a formação de água. Então, quer dizer, a pessoa não entende, não, mas eu uso, eu faço. Não, gente, você tem um reservatório, para o combustível sair, qualquer líquido, né, para sair ele tem que ter entrada de ar. Tendo entrada de ar, você tem a contaminação. Dependendo da região que a pessoa tiver também, imagina uma região, tipo um Amazonas ali, umidade relativa alta, né? Deve ser uma maravilha, né? Mas, vamos lá, você falou sobre todos os dias, eu imagino que o dono de um carro de passeio não vai fazer isso, obviamente, mas, claro, tem muito a ver com o tanto que roda, né? Porque no caso aí de caminhões, ônibus que percorrem muitos quilômetros, muitas horas de funcionamento, quanto mais ele cuidar disso, melhor. Agora, o dono do carro pequeno e que não roda tanto, pelo menos aí uma vez por semana, fica interessante, não fica? O frentista vai lá, abre um pouquinho, drenou, acabou. Uma coisa que eu achei interessantíssima aqui é que, no caso dos carros que a gente mais trabalha, esse filtro aqui particular, ele tem um sensor de água. E o sensor de água vai justamente bem aqui no meio. Então, ele vai pegar bem rápido, porque já que ele consegue separar tanto, vai ser bem mais fácil de detectar, de mostrar para as pessoas o que acontece com o passar do tempo, né? E a gente estava falando sobre o que acontece na câmara de combustão, mas para mim, o que eu vejo, que eu tenho muito problema aqui, que eu acho que vai diminuir, a água que passa e que antes de entrar na câmara ela está passando por bomba de alta, o reio, a tubulação e os injetores. O que eu já percebi? No retorno dos injetores, às vezes você vai ver, tá enferrujado.
ferrugem mesmo de o quê? De ataque da água, né? O oxigênio dela ali, atacando ali a parte metálica. Então eu vejo que independente só do micro-organismo, da bactéria e tudo mais, mas eu acho que vai ter um aumento da vida útil também. Uma queima mais eficiente e uma proteção melhor das peças do veículo. Todas as peças. Muito bom, muito bom. Bom, eu estou ansioso, pessoal, para testar. Esperando esse momento aqui para estar com quem é da área mesmo. A peça está pronta para ser colocada, a gente vai ter algumas mudanças que a gente vai fazer. E 2 carros que já estão rodando com o filtro há bem mais tempo do que o recomendado, a gente vai mostrar que eles não estão ainda saturados e que podem continuar cumprindo o seu papel de filtragem com qualidade, porque a gente vai pegar uma amostra depois de ter passado pelo filtro, a gente vai mostrar como que fica, porque eu sou bem chato com isso, bem enjoado com isso. Porque assim que a gente conseguir mostrar isso, vai ser um sucesso, porque quem ficar sem esse tipo de filtro vai estar simplesmente querendo jogar o dinheiro fora. E esse negócio da desvalorização da caminhonete e dessa especulação vai acabar, porque o problema vai ficar num componente que tem que ser trocado periodicamente de qualquer maneira, né? É isso aí, obrigado aí pela aula, né, velho? Muito obrigado pela visita. E é isso aí. Obrigado, valeu. Para quem quer te acompanhar, o seu mundo do diesel é o Planeta Caminhão. Planeta Caminhão, exatamente. E pelo que eu fiquei sabendo, você vai além, você tem tudo ali, treinamento, tudo, né? Exatamente. Customização de computadoras, treinamento para motoristas. Então, para quem é caminhoneiro, tem que estar lá. Frota, tem que estar lá, exatamente. Tem que estar lá dentro. Muito conteúdo, muita informação interessante, né? E muito legal também, viu, ADG? Que eu vou te falar que eu vou te buzinar mais algumas vezes aqui para aprender um pouquinho mais aí do mundo dos leves, do mundo das caminhonetes, que eu sei que você é um cara muito exigente aí, te acompanha há muitos anos, né? E tá sendo um privilégio. A excelência é um produto que a galera gosta de consumir, né? Então, vamos colocar isso em prática. E, ó, pessoal, para quem tá acompanhando aqui agora, tem um outro assunto que a gente vai começar a conversar, mas vai ficar para um próximo vídeo, né? Siga ele próximo, que é bem legal.